aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E ela é utilizada por um homem que não tem moral para fazer isso. Bom, no ano passado, Lula deu uma entrevista para o Mano Brown e ele disse que pessoalmente ele era contra o aborto, mas como chefe de Estado, ele defendia por uma questão de saúde pública. No entanto, agora nessa fala, não, ele só defende, né? Ele não fala que ele pessoalmente, o que tem um impacto eleitoral, óbvio aí, mas como política pública também tem. Qual a importância disso ser assunto, né? O aborto ser assunto eleitoral, Marilis? Olha, Fabiola, o Lula ele acerta quando fala que isso é uma questão de saúde pública, só que ele erra muito quando traz esse assunto para o debate agora, ele apenas incendeia o bolsonarismo. A questão do aborto é uma questão muito delicada, é uma das que mais pega na sociedade, e nessa parte da sociedade que tem valores morais, enfim, muito ligados à religião. A gente sabe o que acontece, eu, por exemplo, como jornalista, sei o que acontece cada vez que eu falo sobre esse assunto em textos ou, enfim, bate-papos aqui com você. A gente está vivendo um momento que, mais do que ter mais direitos em relação ao aborto, a gente precisa garantir os direitos que já foram conquistados. Se você entrar, por exemplo, no portal da Câmara, você tem quase 600 projetos de lei que têm a ver com aborto, e só em 2020 eram 64 projetos, a maioria deles para tornar ainda mais restritivo o que a gente tem hoje, né, esses direitos reprodutivos da mulher, deixar a mulher numa situação ainda mais complicada. Então, assim, eu acho que faltou um cálculo nessa fala dele, eu acho que eu, particularmente, sou a favor do aborto, acho que, de fato, é uma questão de saúde pública e esse assunto deveria ser discutido, mas não é o momento. A gente sabe que tem uma parcela muito grande da população que é contrária ao aborto, inclusive nas condições já previstas por lei. Então, assim, Lula erra. Se a gente olhar para trás, nenhum dos seus governos, nenhum do governo todo e metade do segundo mandato do governo Dilma, essas questões foram tratadas do jeito que deveriam ser tratadas, trazidas para o debate público, mostradas com números, sabe, que são importantes para as pessoas entenderem o impacto social e econômico da gente ter uma lei tão restritiva. O aborto é legalizado em mais de 70 países do mundo, a gente tem uma legislação que é parecida ainda com o Afeganistão e com o Irã, para você ver a situação que a gente está. Então, assim, de um lado ele acerta, mas ele erra muito em trazer esse assunto para o debate, que é um assunto que pega fogo no bolsonarismo, que é um assunto que pega fogo e mesmo numa parcela de eleitores que não necessariamente vota no Bolsonaro, mas que tem uma visão de mundo ainda muito conservadora e uma visão de mundo ainda muito fechada para essa questão. E é claro que os bolsonaristas também estão colocando nas redes sobre isso. Coloca aqui na tela, por favor, a Damares Alves, dizendo, a ex-ministra e candidata, né? Eles abraçam e defendem uma pauta que jorra sangue. Enquanto isso, o governo de Bolsonaro lançou o programa para cuidados neonatal e para enfrentamento da mortalidade materna. Nas eleições, nossas escolhas serão vida protegida desde a concepção ou morte de crianças inocentes? Pergunta ela. E o Deltan também escreveu, Lula defende a legalização do aborto no Brasil e afirma que o aborto é algo a que todos deveriam ter direito. Eu digo o que eu acho, ninguém tem o direito de tirar a vida de um bebê dentro ou fora da barriga. E você, o que acha disso?
todo mundo surfando nas falas de Lula, acaba sendo aí também uma motivação para criticar mais uma vez Lula. Fala, Josias. Sabe, Fabíola, o que é mais danoso nesse comportamento do Lula é que, primeiro, ele fica num vai e vem, né? Hora se diz contra, hora se diz a favor. Segundo, ele diz que o aborto é ilegal no Brasil. Não é verdade. O aborto é legal no Brasil para 3 casos específicos: caso de estupro, caso que há risco de vida para a mãe, e nos casos em que o feto é anencéfalo. Diz que a pauta da família é atrasada, ele tem razão. Agora, se ele quer adiantar esta pauta, se quer introduzir alguma modernidade nesse assunto, precisa discutir o assunto com a seriedade que o assunto requer. Num governo que você tem uma ministra como a Damares Alves, que se transforma num estorvo para uma menina que, estuprada, vai buscar socorro num hospital do SUS, esse assunto precisa ser tratado com muito mais seriedade. No primeiro semestre de 2020, que é o último dado disponível, quase 81 mil mulheres foram atendidas no SUS em função de abortos mal sucedidos, provocados ou espontâneos. Foram 80,9 mil mulheres, só num semestre do ano de 2020. O G1 fez um levantamento com dados do DataSUS e mostra que esse número, quase 81 mil mulheres, é 79 vezes superior à interrupção de gravidez que são previstas em lei. Nesse mesmo período foram feitas, com base na lei, 1.024 abortos legais. Então veja a discrepância. Quase 81 mil abortos feitos ilegalmente que foram parar num hospital do SUS, num semestre de um ano, e 1.024 abortos feitos conforme previsto em lei. Uma situação como essa mostra que, de fato, o aborto é um problema de saúde pública e que merece toda a atenção. E seria razoável que o tema fosse discutido com a complexidade que tem, com a seriedade durante um período eleitoral. E o Lula vem e faz essas declarações que tratam o tema com a profundidade que uma formiguinha pode atravessar com água pelas canelas. Não é razoável que um candidato que é favorito nas pesquisas se comporte dessa maneira. Fabíola, eu acho que tanto essa questão do aborto, quanto a questão, né, que foi colocada antes, enfim, das falas que ele fez sobre a elite, sobre a classe média, eu repito, são falas que falam direto com o eleitorado dele. O eleitorado dele é um eleitorado que tem um entendimento sobre o aborto, tem uma posição favorável sobre legalizar o aborto em todas as situações, e não apenas aquelas que já estão previstas em lei. Então, assim, não ajuda em nada no debate, não melhora, não traz mais informação para quem precisa de mais informação para pensar sobre o assunto, e, de novo, só incendeia o bolsonarismo, que vai sempre tratar desse assunto da forma mais leviana possível, tratar as pessoas que defendem o aborto como assassinos, pessoas que detestam os bebês e tal.